Olá, 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 mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Tempo de Mesa. Hoje, uma terça-feira linda, abençoada, maravilhosa. Quem está chegando já vai se colocando naquele momento presente, o momento agora, o único momento que importa. Para tudo, respira fundo, relaxa, relaxa o corpo e vai voltando. E já começa a orar. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossa vida. Nós nos colocamos aqui, Pai, hoje como igreja diante de Ti, para agradecer esse dia abençoado, agradecer porque hoje a gente acordou e nós recebemos uma oportunidade nova diante desse dia de hoje. Gratidão, Pai, por esse presente. Gratidão por nos lembrar todos os dias quem nós somos em Ti. Pai, que a Vanessa, que vai trazer hoje o testemunho de superação da vida dela, de uma das fases da vida dela, que as palavras dela, Pai, sejam cura para outras mulheres que vão escutar agora e as outras que assistirão ao gravado depois. Então, que o Espírito Santo seja o nosso guia, nosso mentor. Jesus esteja conosco, nos ministrando, nos ensinando, nos conduzindo nesse tempo de mesa. Nos ensinando nesse tempo de mesa, principalmente porque nós estamos aqui, Pai, sentadas nessa mesa, diante de Ti, para aprender, para compartilhar, para ter uma comunhão entre irmãs, compartilhando os nossos testemunhos de vida, todas as nossas experiências contigo e aprendizados contigo. Então, toca o coração da nossa irmã, para que o Espírito Santo não somente revele coisas através da vida dela e de curas que ela acessou, mas também toque também os corações, Pai, de outras mulheres que estão aqui presentes e as outras que ainda vão chegar. Declaramos esse tempo de mesa abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem-vindas, mulheres que chegaram depois. Gratidão pela presença de todas. Hoje nós vamos escutar o testemunho da Vanessa Padilha. Então, Vanessa, já está preparada aí para falar? Não, né? Óbvio que não. Quando que a gente está preparada para falar? Nunca. A gente bota o nosso rostinho assim, ó, e fala. Enfim, e deixa fluir. A Vanessa falou que estava um pouquinho nervosa. Eu disse assim, ó, logo tu? Nervosa? A que mais fala no tempo de mesa para as mulheres tá nervosa? O que dirá então para as outras? O que tu deixa para as outras? Seja bem-vinda, Vanessa. Esse espaço é teu. Fala devagar, fala com calma, respira fundo. Não precisa fazer nada correndo. Então, respira, que já deu certo. Tudo que a gente fala para testemunhar, a gente não somente cura o nosso coração, quanto também cura o coração de outras pessoas que vão escutar. Certo, meu amor? O microfone é teu. Bom, eu queria compartilhar que o meu testemunho aconteceu que eu morava com meu pai e eu estava passando um tempo na casa da mana da minha irmã e eu estava com febre e eu fui para casa do meu pai. Lá me deu 7 quilos de convulsão e de noite eu fui deitar e me deu de novo. E eu, quando me deu, eu fui me apoiar na cadeira e a TV veio por cima de mim. E eu fiquei inconsciente, eu caí no chão. E eu fiquei inconsciente e eu não conseguia. Eu tentei levantar e eu não consegui,
porque eu não sentia muita força e eu não sentia a minha perna. E quando eu caí, o meu pai estava em casa, ele ele estava dormindo e eu chamei ele e nada. Ele foi ver que eu estava caída de manhã e eu me senti tão inútil, porque eu não me sentia filha. Eu pensava que eu não era ninguém, que era tão ruim, eu me sentia desprezada por ele. E eu chorei tanto naquele dia, porque foi tão triste o que eu estava vivendo, porque ele chegava em casa bravo, falando palavrão, brigando comigo. Ele descontava a raiva dele em mim, ele me batia e aquilo ali para mim foi a gota d'água, porque eu falei: "Eu vou botar um basta nisso tudo", porque eu lembro como se fosse ontem. Eu estava de frente para minha cama e de frente para a janela. E eu peguei e falei para Deus, eu pedi, eu clamei, me tira daqui, porque eu não estava aguentando mais. Era humilhação atrás de humilhação. E no mesmo dia que eu peguei e falei com Deus, falei, me tira daqui. A minha irmã veio me buscar para morar com ela. E eu fui no hospital e eu fiquei desacordada. Só para vocês terem uma noção, a minha irmã veio aqui para casa e ficou a noite toda orando, porque eu estava desacordada. Eu não acordava de jeito nenhum. E eu pensei, eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu não aguentava mais a vida que eu estava vivendo, porque eu estava em casa, eu fazia tudo, eu arrumava a casa, eu passava café para ele, e ele não olhava na minha cara. Ele me tratava como se eu fosse uma estranha, então, como se eu não fosse a filha dele. E eu falei eu falei para ele uma frase que eu lembro até hoje: "Deus te ama e eu também te amo", porque eu pegava, colocava louvor em casa e ele não botava. Ele queria que eu desligasse o volume, ligasse a TV e eu ficava mais no meu quarto do que com ele, porque eu chamava ele para conversar e ele não queria assunto comigo.
falei para Deus me tirar desse lugar, sabe, porque aquilo ali não era vida para mim. E eu fui no hospital e quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei: "Cadê o meu irmão?". Foi a primeira coisa que eu falei. E quando ele soube que eu estava no hospital, ele ele chorou tanto, mas eu acho que ele se sentiu culpado de eu estar naquela situação, porque eu nunca vi o meu pai daquele jeito. Eu pensava que a culpa de eu ter nascido assim era minha. Eu eu pensava que eu era um peso para minha mãe e para minha irmã e para o meu pai. Se eu for olhar por lado, eu tenho só a minha irmã e o meu cunhado e o meu pai. Eu não tenho, porque Vanessa, respira fundo. Conta a tua idade para as mulheres aqui, elas não sabem a tua idade. Qual a tua idade? eu tenho 31 anos. Trinta e Foi um anos? Macaca velha, então. Meu Deus. Ai, ai, terça ai. terça-feira, dia 23, eu faço 32 anos. 32 anos, olha aí. Já é maior E de idade. Já pode ir preso, então. Ó, tem que cuidar o que faz, viu? e Tem que cuidar o que faz, porque se tu aprontar, ó, cadeinha. Ainda bem que vai ser réu primário daí, né? Tô brincando. Vanessa, conta para as mulheres aqui, para quem não sabe, a Vanessa ela é irmã da Jéssica, que foi a minha mentorada ano passado. Quando eu me conectei com a Jéssica, eu nem sabia, mas ela já era conectada comigo por conta de outros movimentos de mulheres que eu já fazia outros anos atrás, em outros momentos. Então ela se conectou e começou a me seguir, mas ela nunca me chamou. Daí, quando ela me chamou, a gente iniciou a mentoria e ela me contou do caso da Vanessa. E quando ela me contou do caso da Vanessa, a Vanessa ela ainda andava com cadeira de rodas, né, Vanessa, na época quando a Jéssica estava fazendo a mentoria. eu eu estava usando cadeira de roda durante 2 anos. E Depois que tu teve o acidente, tu ficou na cadeira de rodas, né? Conta pra nós. e e Isso. depois que eu tive o acidente, Mas tu eu falava assim com a voz trancada antes do acidente ou foi depois do acidente? eh, depois do acidente, porque Depois do... a TV caiu em cima de mim e Uhum. afetou a minha fala. Parece que ela trancou, né, Vanessa? É, e eu falava enrolado, porque enrolava a minha língua e eu Uhum. sentia muita falta de ar e doía aqui, ó, para falar. E hoje dói pra falar? Dói um pouco. Por enquanto, né? Porque logo, logo não vai doer mais, em nome de Jesus. Doía até para comer, porque não descia nada direito. E
durante 2 anos eu usei cadeira de roda. Só que foi tão engraçado que eu falei: "Eu vou ir no banheiro, eu vou ir no banheiro, mas eu vou no banheiro de qualquer jeito". Aí eu fui, só que eu falei: "Como é que eu fui no banheiro? Se eu for no banheiro, a Jéssica vai perguntar onde é que eu tô". Tava E saracoteando, ó. e ela estava na lancheria, e ela foi me levar comida. No momento que ela foi me levar comida, eu estava no banheiro, ela não ela não sabia se chorava ou se ria, porque ela quase desmaiou, porque era tudo ela antes que fazia, banho, café, comida, tudo era ela. Ô, Vanessa, sabe que a Jéssica, durante a mentoria, ela apanhou bastante, tá? De mim. Sabe aquela vez que eu fiz o teu corte de cabelo? Que tu apanhou de Sei. mim, que se tu pudesse correr, tu teria corrido? Aham. Ela fala assim, ó, ela dá risada. Porque ela fala assim, ó, se eu pudesse sair correndo, eu saía. Porque eu olhei pra cara dela e falei assim, ó, Vanessa, eu não tenho pena de ti, não. Tu tem 100% de capacidade de sair andando se tu quiser. E daí ela dava risada, né? Ela dava aquelas gargalhadas dela. Mas ela não sabe que antes disso, a irmã dela apanhou, digamos assim, muito de mim, entre aspas, durante a mentoria, porque eu falava isso para ela. A Vanessa tem total capacidade de se movimentar, de se mexer, de se mover. Enquanto tu acreditar que ela não consegue, ela vai continuar não conseguindo. É como uma mãe olha para um filho. O filho ele tem capacidade, só que se quem está ali treinando, orientando, não vê a outra pessoa com capacidade, a pessoa não vai se movimentar. Aí a gente viveu um milagre, que foi a Vanessa deixar a cadeira de rodas. A Vanessa deixou a cadeira de rodas, e daí depois a Vanessa já estava saracoteando de andador, e a Jéssica me mandava a mensagem, tu não vai acreditar? Quando eu vejo, tá outra lá. Aqui, ó, andando, ainda pegando meu shampoo no meu banheiro. Bem assim. E eu não sabia se eu chorava ou se eu ria junto com ela, porque era uma alegria, uma celebração tão grande. E eu digo para todas: isso não é nem a sombra do que há de vir. Existe um milagre que já foi liberado para a vida da Vanessa. Mas a Vanessa precisa se movimentar. Quando Jesus fala assim, ó, levanta-te e anda. A Vanessa precisa se movimentar para que algumas coisas aconteçam na vida, na saúde, na restauração do corpo dela. E isso não achem estranho, porque eu e a Vanessa a gente conversa desde então. Eu dou várias chineladas com muito amor nela. Inclusive, é tanto amor que ela está até hoje aqui com a gente, mas é porque eu amo a vida dela, eu vejo através da vida dela muita capacidade em uma mulher de fazer muitas coisas. Só que ela precisa se ver assim. E para ela se ver assim, ela precisa colocar aquela dor que ela estava sentindo quando ela estava falando antes para fora e perdoar. Fala do perdão que tu liberou, Vanessa. Mas fala assim, ó. Ah, esse perdão que eu liberei. Tarará, tarará, tarará. Não É, falando mal de ninguém, lembra? Que a gente não pode falar mal de ninguém, porque senão a gente está desonrando o processo da outra pessoa. A gente pode é, lembrar dos fatos e falar como a gente se sentiu. E nunca citar nomes de ninguém, certo? eu eu liberei ontem, estava
Acorda ser uma ontem. E eu liberei o perdão para minha mãe e ela não mora comigo, porque ela me abandonou, eu e a minha irmã, durante muito tempo. Eu não tive a minha mãe e nem o meu pai. E que nem eu falei para minha irmã, eu perdoo a minha mãe por tudo que ela fez. Ela pôde fazer o que estava ao alcance dela. E o meu pai é a mesma coisa, porque se a gente não libera o perdão, quem é que vai perdoar a gente? E não é sobre o outro, lembra, né, Vanessa, que a gente conversa? Que o perdão não é sobre o que o outro fez, é sobre o que Essa a gente escolhe carregar dentro do nosso coração. E quando a exatamente. gente não perdoa o outro, quem está sofrendo e quem vai sofrer o resto da vida é a gente. Porque o outro, ele fez o máximo que ele pôde fazer dentro do que ele consegue. Então, se os nossos pais não deram conta de fazer algo que a gente queria que fosse feito, é porque eles também estavam vivendo processos de dor dentro do coração deles. E a gente que deve escolher, com a consciência em Cristo, se a gente vai carregar a dor ou não. E durante muito tempo eu pensei eu pensei em desistir, largar tudo. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu não sabia que eu tinha solução mais. E foi tão forte aquela oração que eu fiz aquele dia, e Deus me mostrou, ele nunca desistiu de uma filha. E foi aí que eu decidi mergulhar mais profundamente na palavra. Foi nesse período de solidão que eu estava vivendo que a gente se encontrou, porque o meu pai, ele é um homem extraordinário, porque hoje a minha convivência com ele está muito melhor, porque ele me liga, a gente se fala, e eu eu tô tão grata pela pelo aprendizado que o meu pai pôde me passar, porque só assim eu consegui crescer, porque se eu não tivesse passado por isso, eu ainda continuarei sendo a filha pequena dele. Exatamente. Tu não é mais um bebê. Lembra quando a gente conversa? Das coisas que a gente conversa? Tu não é mais um bebê. Tem 30 anos, é de maior. Não precisa do papaizinho carregando. O único papaizinho que a gente tem que descansar é o papai do céu. Entendeu? E E é isso. eu me sinto tão independente de mim mesma, porque eu não tinha noção da capacidade que eu tinha, Que tu tem. Tu que eu tem tenho, capacidade. eu tenho. E da Isso. força que Deus está me dando, eu tô, Isso. porque hoje, a final de semana,
a gente se mudou, então mais do que nem eu te falei, agora é uma nova etapa. E antes eu tomava um monte de remédio, Eu me lembro disso, da transição. só que aquele remédio que eu tomava me deixava dopada. Eu ficava o dia inteiro com sono, não conseguia fazer nada, e aquilo ali não estava dando certo, porque o remédio não fazia efeito, ele não fazia efeito no meu organismo. E eu tomei um Depakote, ele é um remédio para abrir o apetite. E eu estava com 70 quilos, eu estava gorda. E, Eu me lembro disso. Eu me lembro. Aham. aquele remédio abria o meu apetite. E hoje eu tô pesando 50 quilos, Ô, Glória! porque eu emagreci d'água pro vinho. Parou com um remédio que fazia mal, te deixava dopada. E eu tomei um remédio também que afetou e doía o meu estômago. E na hora que eu tomei o remédio, eu vomitei porque eu passei mal. Só pra te ter uma noção, me deu até febre. E E agora, como é que a Vanessa tá? Como é que eu tu tá agora? Depois de ter agora passado por todos esses meses orando, a Vanessa, eu falava assim, a Vanessa, tu não tá participando todo dia do tempo de mesa. Tu não falou para mim que tu quer mergulhar profundo, que tu quer melhorar, que tu quer te movimentar, que tu quer conhecer e estudar mais da palavra, mas aí eu não te vejo. Quais são os teus 599 compromissos do dia que tu não pode estar no tempo de mesa, 30, 40 minutinhos com a gente, daí ela começava a rir. Eu falava, não, tu tem que estar ali com a gente. Como é que tu vai crescer, vai evoluir, vai conhecer mais de Deus e mais de Jesus, como tu mesmo, tu me falou que tu quer isso. Então, quando a gente quer, por mais que a nossa mente fale, não, fica aí deitadinha no gostosinho, não, nem assiste isso aí, nem entra no tempo de mesa, desiste. A mente, ela não quer evoluir. Então, se a gente tem amigas à nossa volta que estão insistindo, é porque amam, e eu insisti muito. Eu insisto para a Vanessa estar aqui, eu insisto para a Vanessa estar na destra, eu insisto para a Vanessa estar nos movimentos, porque eu sei que isso vai ajudar no próprio movimento de saúde dela, com ela. O que ela está fazendo aqui não é por mim, e nem quero que faça por mim, é por ela. Porque eu sei todas as curas que ela já acessou porque ela se movimentou para estar aqui, porque ela se posicionou para estar aqui. E é raro o dia que a Vanessa não entra. A Vanessa também é carteira VIP. A Vanessa, a Rafa e a Caroline. Carteira VIP do tempo de mesa. Vão fazer o acesso de um ano agora. Mês que vem a gente faz um ano, elas começaram e nunca mais pararam com a gente. Então, todas as evoluções que a Vanessa viveu e outras mulheres aqui viveram não foi porque não pensaram em desistir. Até eu penso em desistir. Mas a gente pensa em desistir e fica aqui. Ó, até rimou, né, Vanessa? Toda vez que a Vanessa dá umas sumidas, eu chamo ela no WhatsApp, Vanessa, eu não vi teu rostinho lá. Ai, não, é que eu tô. Tá bom, tá perdoada. Sabe que não é por mim, né? É por ti. Aí imagina, né, Vanessa? Se tu ontem não estava no tempo de mesa, olha o que tu recebeu ontem no tempo de mesa. Entende?
que não é algo externo, é algo interno que tu deve sim lutar com Deus para estar nos lugares, estar nos ambientes que estão te ajudando a evoluir como mulher, como pessoa? E veio uma fase muito forte em mim, onde eu até queria compartilhar contigo, porque tu tem papel e caneta aí, Uhum. anota, porque Tá bom, vou anotar. Vou seguir a instrução da Vanessa Padilha. é, eu até falei uma frase ontem que Deus não machuca, Deus perdoa, porque foi tão forte essa fase ontem, porque eu Essa frase que falei, eu falei, no caso? não, que eu falei. O que Deus falou? É, essa fase veio muito forte em mim ontem, Ah, entendi. porque eu até compartilhei com a mana, porque Deus não machuca, Deus perdoa. E Deus ela é amor. Repete é, comigo. Deus é é amor. E e, nós perdoamos porque nós amamos. Pronto. e essa fase ficou latejando na minha cabeça, porque eu eu fiquei tão constrangida que eu demorei para dormir. Até antes de eu ir dormir, Sim, né? Tava 10 e pouco da noite me mandando o áudio. Eu, Vanessa, tchau, até amanhã, tá? Amanhã a gente se fala. e antes de eu ir dormir, eu leio isso aqui. Todo dia, cada dia é um versículo diferente, porque eu dei uma Bíblia pro meu pai. Muito bem. Vanessa, a gente está quase encerrando agora. Tu tem mais alguma coisa para trazer para as mulheres para a gente encerrar nosso tempo de mesa? Só queria dizer que, independente da dificuldade que vocês enfrentam, não desistam, não joguem a toalha, porque Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente se aproxime dele. Não dá espaço para inimigo, porque Deus é amor e compaixão com todo mundo. Quantas oportunidades tu teve para desistir, né, Vanessa? Na verdade, eu Várias, né? vai, Várias. Várias. E tu pensou em várias vezes em desistir, não é? foi. E mesmo assim tá aqui hoje falando com a gente. Tem mulher aqui, Vanessa, deixa eu te falar. Porque a gente conversa assim, né? A gente já tem essa intimidade. Deixa eu te falar uma fofoca. Tem mulher que tá aqui que anda super bem e não faz algumas coisas que tu faz, sabia? É, tem mulher que fala aqui muito bem e não abre aqui o microfone para falar. Tu acredita? Olha como tu é corajosa. Mesmo nervosa, que tu me falou que tu tava para vir testemunhar, tu tá aqui testemunhando. Então fala para essas mulheres que estão se, né, se tremendo, né, Vanessa, de testemunhar, de trazer a sua mensagem, desse testemunho, fala para elas serem corajosas assim como tu foi hoje. Perde a vergonha, porque a vergonha não é da filha amada, é do inimigo. Dá um tapa na cara do inimigo e vem a Bíblia e combate. Assim como eu tive coragem de abrir o microfone, todo mundo tem capacidade. Isso Eu, aí, escuta a Vanessa, ó. se eu não tivesse capacidade, eu não estaria aqui falando, dando o meu testemunho. Então eu digo, perde a vergonha, que a vergonha não é de Deus.
Deus não é vergonha, Deus é amor. E é coragem, né, Vanessa? Deus é tão Mesmo com corajoso. vergonha, mesmo com vergonha, o que que a Vanessa fez? Pegou a coragem do pai dela, porque Deus é corajoso, né? Daí ela pegou a mão do pai dela e falou assim: ó, pai, vamos comigo. Eu falo assim pra ela: pai, vamos comigo. Ô, Jesus, vamos comigo. Porque eu sinto preguiça. Às vezes eu não sinto vontade de fazer, eu sinto vergonha, mas eu não sou esses sentimentos. Então, quando eu falo para Vanessa, Vanessa, tu não é esses sentimentos. Então, seja corajosa, tu tem capacidade, te movimenta. Claro que tu não vai sair correndo do nada, né? Não vai ser uma péssima escolha, vai ser uma boa escolha, mas aí, né, pode ser que tu te machuque. Então, faz uns alongamentos antes de sair correndo, porque a Vanessa ainda tem algumas limitações. Para quem não sabe, a Vanessa ainda tem algumas limitações. Hoje, graças a Deus e a Jesus, o Espírito Santo, ela não está mais usando cadeira de rodas. E em pouco tempo a gente já declarou sobre a vida dela. Eu e meu marido, a gente esteve presente em alguns momentos com ela, presencialmente. Então a gente orou pela vida dela. Ela esteve aqui na praia também, em um evento que a gente fez. Ela recebeu outras orações. Então agora a parte dela é só ela que pode fazer. Então, quando vocês escutarem a Vanessa, não sintam pena da Vanessa. Vejam na Vanessa capacidade, vejam na Vanessa uma mulher forte, vejam na Vanessa uma mulher. Acho que caiu aqui a internet. Vejam na Vanessa uma mulher que não desistiu, que ela tinha muitas oportunidades de desistir e mesmo assim ela permaneceu. Então, peguem esse testemunho de hoje que a Vanessa compartilhou com a gente e quando vocês sentirem vontade de desistir de algo, lembrem da Vanessa, que ela tem muito mais. Qual é a palavra que eu posso colocar aqui? Historinhas para contar, para desistir, que eu também pego no pé dela, do que a gente. E mesmo assim tá aqui todos os dias, e mesmo assim tá persistindo. E mesmo assim, com todas as limitações do caminhar, do movimento dela, da fala dela, ela tá aqui. Então, que a gente lembre desse testemunho todos os dias. Quando a gente que tem o nosso movimento do nosso corpo perfeito e a nossa fala perfeita, a gente tem vergonhinha de falar na frente de uma câmera ou de fazer um vídeo para testemunhar algo que Jesus está fazendo na nossa vida ou que a gente já viveu. Levem com muito amor essas palavras e peguem para vocês e coloquem na vida de vocês. Porque tem uma mulher aqui com muitas limitações que está fazendo independente de qualquer circunstância. Vanessa, fecha os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Bota a mão no teu coração, respira fundo. Pai, eu quero aqui diante de ti como igreja, Pai, colocar a vida da minha irmã, Vanessa Padilha. Eu quero agradecer, Pai, sobre a vida dela. Gratidão pela vida dessa mulher forte, corajosa, capaz, disciplinada, com um coração transbordante do mais puro amor, Pai. Uma mulher alegre, uma mulher sorridente, uma mulher que, independente das circunstâncias, ela está aqui permanecendo todos os dias. Apesar de todas as limitações dela, Pai, ela está aqui. Nós queremos aqui diante de Ti orar, Pai, pela vida dela. Que ela receba, Pai, muita clareza, entendimento, discernimento sobre esse novo tempo que está se iniciando na vida dela. Que ela não fez apenas uma mudança física no final de semana, ela fez uma mudança de frequência, de ambiente, de lugar, de muitas coisas, e que essa nova estação da vida dela, Pai, esse novo ciclo da vida dela venha repleto de muitas realizações e sucesso em todas as esferas que ela está buscando para a vida dela, porque ela é uma mulher digna, Pai, de tudo, ela é uma mulher merecedora de todo o amor, de toda a compaixão, de todo o afeto, de todo o acolhimento, Pai, que está disponível para a vida dela. Nós declaramos cura para a fala dela, Pai. Nós declaramos cura para o movimento das pernas dela, Pai. Que a partir de hoje, todo movimento que ela faça com as pernas dela, Pai, sejam movimentos de cura das articulações, das juntas, dos joelhos, Pai, dos pés, do tornozelo da tua filha, Pai. Todo movimento que ela fará, Pai, de hoje em diante, vão ser movimentos de libertação de todas as dores que ela ainda estava carregando até então. Porque a tua filha estava carregando dores, Pai. Porque ela foi assim que ela aprendeu a lidar com a vida. Só que ela é uma filha amada, uma filha curada, uma filha aceita, uma filha escolhida por ti.
E ela tem um lindo propósito para viver neste tempo ainda. Que a boca dela, Pai, a fala dela seja liberta em nome de Jesus. Que a partir de hoje as palavras dela saiam, Pai, claramente através da boca dela. E que saiam sempre palavras de restauração, de avivamento, de testemunhos vivos e claros de quanto o Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele pode nos curar. O quanto estar na presença de Deus e buscando profundidade em viver os nossos desbloqueios e sair desse lugar que a gente mesmo muitas vezes se colocou, traz curas extraordinárias para a nossa vida. O que a Vanessa viveu até então não é nem a sombra do que há de vir, Pai. Eu já consigo visualizar a tua filha correndo, Pai, liberta de todas as amarras, de todas as trancas, de todos os bloqueios que ela estava vivendo. Porque a filha amada, ela flui. A Vanessa, ela não veio sem pernas, ela veio com pernas. E no tempo certo, na hora certa, quando ela quiser, ela vai andar perfeitamente. Porque ela escolhe perdoar, ela escolhe restaurar, ela escolhe se libertar das coisas que ela escolheu para a vida dela. Porque ela não tinha consciência. E hoje ela acessa outros níveis de consciência. Nós declaramos a Vanessa curada em nome de Jesus. Eu acredito, Pai, na total capacidade de Jesus, Espírito Santo, para a cura da vida da nossa filha, da nossa irmã, Pai. Nós declaramos cura, Pai, em todo o corpo dela, em todas as articulações. E o sangue puro, vívido, claro, percorrendo as artérias, as veias dessa nossa irmã, Pai. Que a água pura, Pai, essa fonte de águas vivas, seja derramada no corpo da tua filha, Pai, agora em nome de Jesus. E que ela sinta uma leveza como ela nunca sentiu na vida dela, Pai. Não porque eu tô falando, mas porque tu está falando. O nosso Pai quer filhas curadas para esse tempo. E para que essas curas aconteçam, a gente precisa estar aberta sim, escolhendo estar aberta. Eu escolho estar aberta. Eu escolho sair desse lugar que eu me coloquei. Eu escolho aqui me render diante de ti, Pai. Me ensina a amar. Fala, Vanessa. Pai, me ensina a amar. Me ensina a perdoar. Me ensina a liberar do meu coração essa mágoa, essa dor, esse ressentimento que eu estava carregando. O meu pai e minha mãe, eles fizeram tudo que estava dentro dos braços dele, da capacidade deles de fazer por mim. Nada do que eles fizeram foi para me magoar, foi para me ferir, foi para me machucar. Nada do que os teus pais fizeram foi para te machucar. Nada do que os teus pais fizeram foi para te magoar. Nada, absolutamente nada. E conforme tu vai querendo acessar essa verdade, tu vai te libertando da mentira que tu acreditou até então. Porque tudo que tu acreditou que eles fizeram até então era uma mentira. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, Vanessa, pelo teu testemunho. Gratidão pela tua palavra. Gratidão por tudo. Gratidão a todas as mulheres que estão aqui e as outras que verão esse testemunho lindo gravado depois. Beijo e até mais.